Agora nós iremos aprender a como fazer reservas no aplicativo Gestor Agenda e Quadras. Então, no aplicativo Gestor Agenda e Quadras, nós iremos selecionar a segunda opção do nosso menu, a opção Reservar. Ao selecionar a opção Reservar, o aplicativo irá apresentar todas as quadras registradas desta minha empresa. Por exemplo, aqui eu tenho duas quadras cadastradas para a minha empresa. A quadra 1, chamada quadra do Agenda e Quadras, e a quadra 2, chamada quadra do Agenda e Quadras 2. Basta eu selecionar então qual é a quadra que eu quero fazer a reserva, por exemplo, a primeira, cliquei na opção Reservar, e assim irá carregar a minha agenda. Esta minha agenda, ela apresenta por dia, e ela inicialmente apresenta o dia atual que eu estou, então quinta-feira, 7 de março de 2019. E ele me retorna todas as minhas reservas desse dia. Então, como eu posso observar, eu não tenho nenhuma reserva realizada ou reservada, elas estão todas livres. Então, o que eu vou fazer agora, eu seleciono, eu procuro qual é o horário que eu quero efetivar esta reserva, por exemplo, hoje às 10 horas, seleciono esse horário. Também posso selecionar múltiplos horários, não necessariamente preciso selecionar apenas um, eu posso querer marcar, por exemplo, 2 horários seguidos ou apenas um horário, basta selecionar os horários que eu quero, que estejam livres. Após selecionar esses horários, eu seleciono a opção check, um Vzinho que aparece logo abaixo do aplicativo. Após selecionar essa confirmação, ele vai me apresentar a tela de detalhes daquela reserva que eu quero efetivar, apresentando, por exemplo, os horários que eu quero fazer a reserva, nesse caso, das 10 horas às 11 horas da manhã, do dia 7 de 3 de 2019, da quadra chamada quadra do Agenda e Quadras. A primeira opção, eu indico obrigatoriamente qual é o nome do atleta, ou seja, qual é o nome do cliente ou do usuário que eu quero indicar como responsável dessa reserva. Então, por exemplo, se eu sou administrador e eu tenho um cliente chamado Peterson, eu posso fazer a reserva e indicar esse meu usuário chamado Peterson aqui neste campo. Então, por exemplo, eu sei que o do meu usuário se chama Peterson, com 2 S, com M. Posso indicar também, opcionalmente, o telefone do meu atleta. Nesse caso, eu vou deixar em branco. A opção jogadores é para quando a empresa ela quer fazer um controle de quantidade de atletas ou informação adicional para ajudar ela a saber mais sobre aquela reserva. Sugerido, a gente... Nós sugerimos que esse campo seja utilizado principalmente para quadras onde tenha poucos atletas e você queira ver se já tem, por exemplo, um corpo de atletas já fechado. Por exemplo, as quadras de pádel, as pádel, elas geralmente jogam com 4 atletas no máximo. Então você pode indicar aqui quem são os atletas que irão jogar naquele horário, opcionalmente. O último campo é onde você pode indicar se você quer repetir essa reserva durante outros períodos. Por exemplo, aqui é a nossa reserva fixa. No nosso caso, nós não vamos entrar ainda em reserva fixa. Nós queremos que essa reserva seja feita apenas nesse dia e nesse horário, que ela não se repita. Então eu mantenho a opção não repetir. E vou manter só o usuário Peterson com 2 S, normalzinho, adicionado. Pois bem, logo de retorno, é-me apresentado logo acima da minha agenda que a minha reserva foi marcada com sucesso. E neste momento, você pode observar que no horário das 10 às 11, já está marcado como reservado, porque foi o administrador que reservou, para o atleta Peterson. Eu posso também ver detalhes desta reserva, basta selecionar este horário. Selecionando esse horário, o aplicativo irá apresentar os detalhes da reserva, como o código da reserva, 4314, o horário às 10 horas, a data, 7/3, o endereço da quadra, o indicativo da quadra, e informações importantes, que este horário foi reservado por um administrador, chamado administrador geral, que é a conta que eu estou logado agora no aplicativo. Outras informações como
dados do atleta que eu fiz a marcação de horário. Por exemplo, o nome do atleta Peterson. Se eu tivesse telefone do atleta, iria ser apresentado o telefone. Se eu tivesse o e-mail, iria ser apresentado o e-mail. Observação importante. Como este horário, 10 horas da manhã do dia de hoje, esse vídeo está sendo gravado à noite, esse horário já ocorreu, foi uma reserva que já aconteceu. Então eu posso, nesta tela de detalhes, marcar essa reserva como já ocorreu, ou seja, já aconteceu essa reserva. Neste momento, basta selecionar a opção, então, já ocorreu. O sistema irá perguntar se eu tenho certeza que eu quero assinalar essa reserva como concluída, ou seja, já ocorreu. Eu sim tenho certeza, ela já passou. Neste momento, recebo a mensagem de feedback. Reserva realizada, ou seja, concluída com sucesso. A partir de agora, esta minha reserva ela foi passada para realizada, ou seja, já aconteceu, eu não consigo fazer mais nada com ela. Ela é uma reserva antiga. Um outro cenário que nós podemos exemplificar agora será fazer uma nova reserva com um usuário existente na nossa plataforma. Ou seja, vamos usar um usuário que já está cadastrado na minha plataforma e eu quero relacionar este horário com este usuário que já está cadastrado. Então, no nosso exemplo, eu vou procurar um horário de sábado, um horário próximo. Ó, já tem alguns horários aqui. Vou selecionar um horário das 16 horas, por exemplo. E agora eu sei que existem usuários com nome Peterson. Eu tenho vários usuários com nome Peterson. Então, se eu quero relacionar com um usuário já existente, o que eu preciso saber é ou parte do nome desse usuário ou o telefone desse usuário. Eu sei que existem usuários chamados Peterson no meu sistema. Então basta eu informar o nome Peterson, exatamente o que eu sei que tem cadastrado no sistema. O telefone é opcional, eu posso colocar também para ajudar a filtrar melhor esse meu usuário, eu posso deixar em branco. E novamente eu não quero repetir esse horário é apenas para esse dia, para esse horário. Então nesse momento, se eu clicar em confirmar, vai aparecer uma nova tela na minha plataforma. E essa tela justamente é todos os usuários que têm já cadastro no aplicativo com o nome Peterson. Então, por exemplo, tem Peterson Rodrigues com o telefone e o e-mail teste@gmail, somente Peterson com o e-mail p@gmail.com, tem Peterson Rodrigues com outros e-mails, então vai aparecer todos os Petersons relacionados com este nome, Peterson com S só. Então, se eu quero, por exemplo, relacionar com Peterson LR Rodrigues, eu basta selecionar qual é o usuário que eu quero relacionar essa reserva e após eu clicar, automaticamente a minha aplicação irá fazer uma reserva para este usuário específico. Se eu clicar em cima desse horário reservado, logo aqui embaixo, ele irá me apresentar os detalhes dessa reserva, apresentando os dados do meu atleta, que foi o que eu acabei de relacionar. Percebam que existe já a opção telefone e e-mail cadastrado, então já me habilita a opção ligar ou mandar e-mail para esse meu atleta. Um outro cenário que nós iremos ver agora é como fazer reservas fixas, ou seja, eu quero que seja repetido horários durante um mês, durante 6 meses, durante um ano, ou seja, é um horário fixo que eu tenho marcado no meu calendário. Então basta você selecionar, procurar o horário que você quer, nesse exemplo aqui, domingo às 19 horas. Vou selecionar esse horário e aqui eu vou procurar o meu usuário cadastrado ou não na minha plataforma. Vale ressaltar que se esse meu usuário cadastrado, se ele já tiver cadastro na minha plataforma, a plataforma irá mandar um e-mail e também uma notificação para o meu usuário, avisando que o administrador reservou um horário para ele. Agora, se o usuário não tiver sido cadastrado na plataforma, ele não mandará e-mail nem notificação, mas irá criar um novo usuário para esta pessoa, com as informações informadas. Tá? Então aqui eu vou criar um horário fixo, por exemplo, para o Peterson, que eu criei inicialmente, com os dois S. Tá? E neste momento eu quero fazer uma reserva fixa. E eu posso selecionar então, repetir durante um mês, repetir durante 2 meses, repetir durante 6 meses, repetir durante um ano. Assim, o sistema automaticamente irá repetir a reserva deste horário para este dia da semana
todas as semanas subsequentes durante o período marcado. No meu exemplo, eu vou marcar durante um mês. Selecionado para repetir durante o mês para o usuário Peterson, eu vou selecionar continuar. O meu sistema ele identificou que existe um usuário chamado Peterson com 2 S's, que foi o nome do usuário que eu informei, sem telefone. Foi o primeiro que eu criei. E exatamente esse usuário que eu quero. Então basta selecionar em cima desse usuário e a minha aplicação irá reservar horários fixos todos os domingos, horários das 19 às 20, para o usuário Peterson com 2 S's. Se eu olhar no meu próximo domingo, por exemplo, eu vou verificar que o horário 19 está marcado para o Peterson, assim sucessivamente até fechar o mês. Existem agora outros procedimentos que você pode fazer também nessa tela, como por exemplo, cancelar um horário. Vamos supor que você quer cancelar um horário, basta selecionar o horário que você quer cancelar, você vai ver detalhes desse horário, e clicar na opção cancelar. O aplicativo irá perguntar se você tem certeza que quer cancelar esse horário, basta você selecionar sim. Horário cancelado. Agora o horário está livre para os outros usuários efetivarem suas reservas. Pois bem, outra maneira que você pode também estar efetivando cancelamentos de reservas e passando para concluído é utilizando o próprio gerenciar reservas. Então, para fazer isso, basta você selecionar a reserva que você quer, por exemplo, essa reserva aqui que eu acabei de abrir. Se você quer cancelar, basta selecionar a opção cancelar e também selecionar a opção sim. O sistema irá fazer a mesma coisa que foi feito na outra tela. Então você pode fazer em 2 ambientes diferentes as mesmas coisas, ver detalhes das reservas, cancelar reservas, criar novas reservas, por exemplo, através da opção maisinho, nova reserva, e você irá ser adicionado nessa tela, para selecionar a quadra e vir para a tela de agenda. Então essas são as funcionalidades da opção reservar, verificando a agenda de reserva de cada quadra, fazendo novos cadastros, reservas fixas, cancelamento, concluindo uma determinada reserva, entre outras funcionalidades.